Livro de Gênesis, capítulo 2, verso 15. O texto está lá no telão. Vamos apagar essas luzes aqui, por favor. Isso. Vamos ler juntos. Gênesis 2, 15. Leiamos juntos. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Vamos orar. Deus, fala o nosso coração pela Tua palavra, força e ação do Teu Santo Espírito. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Tio Carlos, pode deixar apagado e pode deixar lá o texto todo? Isso. Tá jóia, obrigado. Eu quero contar para vocês a história desse homem aqui, Mike Singletary. Esse é um dos maiores jogadores de futebol dos Estados Unidos, está no Hall da Fama, é do Chicago, time da cidade de Chicago, e ele construiu uma carreira brilhante, não só como jogador, entrando no Hall da Fama, mas também construiu uma carreira brilhante como técnico. Foi técnico assistente, depois deixou de ser jogador de futebol americano, depois se tornou técnico titular, principal. É uma pessoa muito famosa nos Estados Unidos, muito famosa, equivale a um Neymar, por exemplo. Se ele anda na rua, todo mundo para, todo mundo cumprimenta. É uma pessoa que se deu bem, no bom sentido da palavra, a partir da profissão que escolheu. Escolheu a coisa certa, na hora certa, trilhou os caminhos certos, andou com as companhias certas, teve os bons empresários, deu tudo certo na vida de Mike Singletary. Quando nós falamos de trabalho, nós falamos de sucesso no trabalho, muitos exemplos vêm à nossa mente. E nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, esse é um dos grandes exemplos. Mas quando nós falamos do trabalho, e o texto que nós acabamos de ler fala que Deus nos chamou para trabalhar. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Quando nós falamos de trabalho, todos nós estamos envolvidos. Sejam aqueles que trabalham fora de casa e às vezes tem um pouquinho de estresse, só um pouquinho, né? Vocês podem ver ali pela figura que as pessoas não estão estressadas, né? Ou aqueles que trabalham em casa. Às vezes também pensamos no trabalho só numa perspectiva fora de casa. E o trabalho também existe dentro de casa. Não sei se você já cuidou de uma casa, mas é muito trabalhoso. A grande dificuldade de trabalhar em casa, aqueles que só trabalham em casa, por exemplo, é que a jornada de trabalho em casa não tem só 8 horas, não, meu querido. A jornada de trabalho em casa é de 3 períodos, às vezes 4. Então, muitas vezes, nós percebemos a sociedade dizendo assim, não, fulano só trabalha em casa, ou não trabalha fora, como se isso fosse a vida mais fácil do mundo, e não é. Essa não é a verdade, nem bíblica, nem socioeconômica, né? Nós todos estamos envolvidos quando a palavra é trabalho. A Bíblia nos chamou desde o começo para pensarmos sobre o trabalho. O trabalho é uma forma de Deus se manifestar. Vamos ler lá Gênesis 1, 31, a linha azul. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã no 6º dia. Ok, é interessante observarmos Deus trabalhando. Deus trabalha. O trabalho é uma maneira de Deus se manifestar na história. O trabalho é uma maneira de Deus se manifestar, mas essa não é a mesma relação de outras religiões. O Tim Keller tem um livro, ainda não foi traduzido para o português, que fala sobre todo o bom trabalho de Deus. E nesse livro, o Tim Keller, esse autor, pastor da igreja presbiteriana de Nova York, ele fala sobre a história dos babilônicos. Os babilônicos descrevem a luta entre 2 deuses, Marduk e Tiamat, pelo poder. E quando o Marduk mata o deus Tiamat, o deus Marduk mata o deus Tiamat, o deus Marduk separa o corpo de Tiamat em 2 partes.
E com a separação desse corpo em duas partes, ele cria com uma parte a terra, com outra parte o céu. Então, para a história da deidade babilônica, o trabalho, a criação, é realizado debaixo de conflito entre deuses. Quando você pensa nos gregos, você percebe que na Grécia, os deuses constituíam o trabalho como um castigo. Para os deuses gregos, o castigo era o trabalho. Por isso que tem muita gente que segue a filosofia grega sem entender, né? Ao dizer assim, eu estou procurando quem foi que inventou o trabalho para pegar ele, né? Cuidado, porque quem inventou o trabalho foi Deus. E quem inventou o trabalho foi Deus antes da queda, antes que o homem se revoltasse com o Senhor, porque o trabalho é bênção. O trabalho foi projetado por Deus para ser bênção e não conflito. E aí o texto da história vai nos dizer que os gregos entenderam o pecado como a queda da vida boa sem trabalho. E eles escrevem então a sua história de fé nessa perspectiva. O trabalho é uma forma de Deus se manifestar porque Deus ama o trabalho. O texto que nós lemos diz: e viu Deus que tudo que ele havia criado era muito bom. Tudo que ele fez, obra das suas mãos, obra do seu raciocínio, da sua forma de pensar, planejar. E ele olhou para aquele trabalho que ele havia criado e disse: isso é muito bom. Deus criou o ser humano, isso dá trabalho. Deus plantou no seu jardim e fez com que essa terra fosse regada, isso é trabalho. Antes que qualquer um de nós trabalhasse, Deus trabalhou. Deus ama o trabalho. Deus é alguém que trabalha o tempo todo. Jesus Cristo disse isso. Vamos ler lá João 5,17. Meu Pai, o que ele disse? Trabalha até agora e eu trabalho também. Vamos repetir isso? Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quem falou isso foi Jesus Cristo. Jesus Cristo quem disse isso. Vocês imaginam que Deus está o quê? Sentado numa poltrona, assistindo televisão? Vendo a história da humanidade passar diante dos seus olhos? Deus trabalha. Deus se envolve. Deus exercita esse grande privilégio que Ele nos deu, nos comunicou como filhos da sua criação, que é o trabalho. E uma das belezas do trabalho é poder parar e contemplar aquilo que foi realizado. Então o trabalho é uma manifestação da presença de Deus. Deus se manifesta assim. O trabalho também é uma forma de nós nos identificarmos com Deus. Vamos ler o nosso texto novamente. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim para... Esse é o segredo da coisa. A finalidade é o trabalho. O Senhor coloca ali para que o homem exerça a sua criatividade. O trabalho nos faz pessoas com o exercício da criatividade, do planejamento. O trabalho nos traz para mais perto de Deus, porque quando nós concluímos algo que fazemos, isso nos dá prazer. Você termina de realizar alguma coisa e você olha para aquilo que acabou de fazer e fala: como ficou bom. Como ficou bem feito. Ontem os homens tiveram a noite perfeita. Não sei se os homens ou as mulheres, né? Mas a noite perfeita. E os homens aprenderam a cozinhar ontem à noite, aqui no nosso edifício 64. E fizemos pratos espetaculares, não foi? E foi muito gostoso. E como é bom você terminar, olhar para aquilo que você fez e falar assim: ficou muito bom. Mesmo que 90% do trabalho tenha sido feito pelo chefe, mas deixa pra lá. Mas ficou muito bom. É gostoso você olhar para aquilo que você realizou, para o apartamento que você comprou, para o carro que você comprou, para o móvel que você comprou, para o móvel que você fez. Tem gente que faz, não é? As mulheres fazem um bordado especial. É bom você parar e contemplar e louvar a Deus com aquilo que você fez, que Deus te deu forças para fazer, criatividade para realizar, saúde para concluir um projeto. Louve a Deus, pare, contemple. Por que existe o domingo?
O domingo é o dia da contemplação. Deus criou todo o universo e parou para contemplar. E Ele nos ensina a trabalhar e parar para contemplar, para usufruir, para nos alegrarmos com aquilo que nós realizamos como fruto da nossa mão. Então, trabalho não é maldição, trabalho é bênção. Ser produtivo é uma bênção. Uma das grandes tristezas das pessoas que conseguem chegar num momento da sua história em que dizem, não preciso mais trabalhar, é que elas percebem o quanto o trabalho faz falta na sua vida. E graças a Deus que alguns retomam a sua vida de trabalho, seja em outra atividade, seja o trabalho social, mas o ser humano é e tem que ser produtivo, porque Deus nos criou para sermos produtivos. Então trabalho não é maldição, amanhã é segunda-feira, aleluia! Aleluia, porque nós vamos trabalhar amanhã e vamos glorificar a Deus. E quando chegar o próximo final de semana, nós vamos olhar para trás e vamos falar assim, que bênção! Trabalhei mais uma semana, construí, edifiquei, realizei, planejei, consegui fazer coisas. Isso é bênção. Agora tem que tomar cuidado para não se tornar um workaholic. Para não trabalhar além daquilo que Deus diz que você deve trabalhar, ou que o próprio Senhor estabeleceu como padrão para Ele mesmo, porque diz a palavra que quando Deus trabalhou, no final de cada dia Ele parava de trabalhar, Ele não virava 24 horas trabalhando, Ele trabalhava e parava, descansava e no outro dia voltou a trabalhar. Chegava o final do dia, parava e descansava. E começava o outro dia, ele realizava de novo. Por quê? Deus precisa de descanso? Não, Deus precisa mostrar para nós o exemplo de viver, para se viver de maneira saudável. Nós devemos ser o work lover, né? Pessoas que trabalham por amor, né? Que amam o que fazem. Mas mesmo aqueles que amam o que fazem, tem que tomar cuidado, porque senão também trabalha demais, porque se envolve demais. E às vezes nós nos distanciamos do projeto divino, que é tão bonito, que se chama trabalho, porque nos sobrecarregamos com a vaidade das conquistas do trabalho, quando deveríamos olhar para ele como uma manifestação da graça de Deus. Terceiro e último lugar, o trabalho é uma oportunidade para testemunhar sobre Deus. Efésios capítulo 6, versículo 5 em diante, são 2 slides, vamos ler juntos. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, o empregado trabalha para Deus, o servo obedece ao Senhor, obedecendo ao seu Senhor. E aquele que é patrão, é o que o texto diz aí, olha, e vós, senhores, versículo 9, deve tratar de igual modo com aqueles que servem a ele, deixando as ameaças e sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus. E para ele não há acepção de pessoas, ou seja, você pode ser Senhor aqui na terra, mas para Deus não é não. Você está administrando vidas, e tem que prestar contas dessas vidas, assim como o servo está trabalhando para o Senhor dos céus, e não apenas para o Senhor aqui na terra. Daí, essa perspectiva de Deus na nossa vida, é uma oportunidade para testemunhar. Nós temos que desenvolver a nossa vida profissional naquilo que Deus nos colocou,
buscando sempre fazer o melhor, não para a vaidade nossa ou para que recebamos o louvor de outra pessoa. Nós devemos fazer sempre o melhor na nossa profissão, no nosso trabalho, seja ele dentro de casa ou fora de casa, para a glória de Deus. Se você é uma pessoa que trabalha aí em casa, quando alguém entrar na sua casa tem que ser a casa mais limpa, mais organizada que qualquer outra casa que alguém já tenha entrado. Para que as pessoas ao entrarem ali possam dizer assim, que espetáculo de casa. Esses crentes cuidam mesmo da casa, né? Porque isso glorifica a Deus. Se você é um funcionário em qualquer empresa, você tem que ser exemplar, ético, correto, fazer o que há de melhor, porque isso glorifica a Deus. E infelizmente, o testemunho aí fora é que muitos pilantras se dizem evangélicos para conseguir um emprego, para depois usar dessa facilidade de entrar no emprego porque disse que era evangélico, mas são péssimos funcionários, com falta de ética. Nós já vimos na história recente do Brasil, pessoas até orando para que Deus abençoasse propina. Isso é uma vergonha. Nós, como cristãos, temos que louvar a Deus com aquilo que o Senhor colocou na nossa mão e fazer tão bem feito para glorificar a Deus, que as pessoas ao nosso redor possam perguntar: por que você é esse excelente profissional, essa excelente dona de casa, quando ninguém mais preza pela qualidade? Porque Deus está sendo glorificado no meu trabalho. Eu não faço para homens, eu faço para Deus, e Deus merece o melhor. Isso está na Bíblia, quer as pessoas gostem ou não, quer o mundo aceite ou não, mas para Deus sempre o melhor. E é por isso que quando nós olhamos para pessoas bem-sucedidas, elas se tornam um exemplo para nós. E eu vou voltar ao Mike Singletary. O trabalho deve ser um equilíbrio para as nossas vidas, entre produção e descanso. Mas acima de tudo, o trabalho deve ser uma maneira de servir a Deus. Mike Singletary não consegue andar direito na rua, tão famoso ele é. Tanto dinheiro ele ganhou, entrou no Hall da Fama. Só tem um pequeno detalhe, meu querido. No domingo, se você for numa igreja evangélica nos Estados Unidos, chamada Willow Creek, e pegar o seu filhinho de 2 anos de idade e levar no departamento infantil da igreja, sabe quem é o professor da salinha de 2 anos de idade do departamento infantil da igreja? Adivinha? Aquele homem ali, ó. Ele chegou no seu pastor e disse: eu quero servir a Deus, eu queria tanto dar aula para criança, eu não quero cargos e títulos, nem reconhecimento, eu quero servir a Deus, e o que eu gosto é dar aula para criança. Você imagine um ex-jogador de futebol americano. Você já viu o tamanho de um jogador de futebol americano? Você tem ideia do tamanho de um homem desse? Na salinha de 2 anos de idade das crianças da escola dominical, dando aula para eles. E o pastor disse o seguinte, que as pessoas chegam lá e falam assim: meu filho hoje teve aula de escola dominical. Com quem? Com Mike Singletary. Eu não sabia se eu deixava meu filho ou pegava um autógrafo. Porque esse homem tem no coração temor ao Senhor. Ele sabe, ele reconhece e testemunha o quanto Deus o abençoou, e de coração serve a Deus como um professor de escola dominical da sala de crianças de 2 anos. É óbvio, meus irmãos, que eu já disse isso para a Cris. Preparem-se. Né? Muitas vezes, nós temos desperdiçado a chance de servir a Deus, porque achamos que algumas coisas são menores, quando na verdade elas são principais aos olhos do Senhor. Precisamos resgatar o prazer de contemplar a obra que Deus nos deu na mão para fazer, glorificando-o e servindo como testemunho. Trabalho não é maldição, trabalho é bênção. Quando na medida certa, para a glória de Deus,
ele é bênção. Louve a Deus pelo seu trabalho, seja dentro de casa, seja fora de casa, porque essa é uma maneira que Deus te deu de servi-lo, e ele será glorificado dessa forma. Amém? Vamos orar? Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero te dizer que Deus teve um grande trabalho em te criar. Você não é fruto do acaso, como já vimos aqui, mas você é fruto de um projeto divino. Deus projetou você, desenhou você. A criação não é fruto da guerra de deuses, mas a criação é fruto de um Deus artista, que te desenhou, escolheu a sua cor, a cor dos seus olhos, do seu cabelo. O Deus que te criou, assim como criou toda essa natureza bela, não foi fruto de guerras, nem de quedas, mas de um projeto elaborado e desenhado no coração de Deus. Conflitos existem no trabalho. Relacionamentos são difíceis no trabalho. E nós um dia nos distanciamos de Deus, como Adão e Eva, porque queríamos servir a nós mesmos, mesmo no jardim. E totalmente perdidos estávamos, como muitas vezes nos encontramos no nosso dia a dia. Mas aprove a Deus mandar o seu Filho para nos restaurar a nossa visão e os nossos valores, ao olharmos para Jesus Cristo. Ele também trabalhou por nós. Ele trabalhou por nós a tal ponto que a humanidade não suportou o fruto do seu trabalho. Porque tudo que ele fazia para o Deus Pai. E a humanidade o crucificou. E o inimigo naquela noite jubilou. Mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou, para que a obra fosse completa. E para que todo aquele que nele crê tenha poder ao declarar o nome de Jesus, que está acima de todo nome. E ao colocar os pés na sua casa, declare que a sua casa é do Senhor Jesus. E que tudo que você realizar dentro daquela casa é para a glória de Deus. Todo o seu trabalho. E ao sair para trabalhar, ao colocar a planta dos seus pés em qualquer local de trabalho, declare que Cristo será glorificado ali através do seu testemunho. Tenha esse compromisso e peça a força do Senhor para fazer isso. Sabedoria, humildade e direção. Porque Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Seu trabalho é bênção, sua casa é lugar de bênção. Contemple a maravilha das obras que Deus lhe deu o privilégio de realizar e glorifique a Deus por isso. Faça de todo o seu planejamento de vida um testemunho que possa ser contado e que surpreenda as pessoas ao perceberem como você se dispôs a servir a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, se existe alguém aqui nessa noite passando dificuldades no seu trabalho, seja dentro de casa ou fora de casa, em nome de Jesus pedimos que o Senhor abra as janelas e areje o lugar. Retire, Deus, todo o pó,
e traga brilho, beleza, que possa ser contemplada pelos olhos, para que os lábios louvem ao Senhor pela maravilha da obra do Senhor nessas vidas. Se existe alguém aqui nessa noite, ou que nos assiste pela internet sem trabalho, e que deseja um trabalho, que o Senhor abra as portas em nome de Jesus, e que eles se sintam realizados nesta obra, para a glória do Senhor. Se existe alguém, Senhor, que está triste pelo trabalho que tem que realizar, transforma as lágrimas em sorriso, o pranto em júbilo, para a glória do Senhor. Dá sabedoria, dá renovo, dá paz, da unção, para que teu nome seja glorificado na vida de cada um desses. Se existe alguém aqui, Senhor, trabalhando mais do que o Senhor mesmo requeriria, que o Senhor mexa nessa agenda com graça e misericórdia, para que debaixo da tua graça e misericórdia, esse irmão, essa irmã com muita saúde física, emocional, espiritual e financeira, possa se alegrar por esta readequação do Senhor. E que toda honra e toda glória seja dada a Ti. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos, Senhor, a contemplarmos a maravilha das obras das nossas mãos e darmos glórias a Ti, dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus oramos.